A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada na presença de Deus. Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da sua santa e gloriosa palavra. Hoje nós vamos meditar, ler o Salmo 143, o versículo 1, o título diz assim, confiança em Deus, Temos que colocar nossa confiança em Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, O versículo 1 do Salmo 143, o salmista Davi escrevendo, ele diz assim, ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. O meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura, e eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso estou quase desistindo, e o desespero despedaça o meu coração. Eu lembro do passado, penso em tudo que tem feito, e não esqueço as tuas ações. A ti levanto as mãos em oração, como terra seca, eu tenho sede de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Peço que todas as manhãs tu fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti, mostra-me o caminho que devo seguir. Ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em ti encontro proteção. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste, e porque és bom, livra-me das minhas aflições. Mata os meus inimigos, pois tem amor por mim. Acaba com todos os que me perseguem, pois eu sou o teu servo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, Que maravilha, Davi, o servo do Senhor, pedindo a Deus a sua justiça, pedindo a Deus a sua salvação, o seu livramento, Porque há momentos na nossa vida que só Deus, meu amigo, meu irmão, pode nos socorrer. E Davi tinha essa confiança em Deus, O seu Senhor, o seu Salvador Jesus Cristo, Ele sabia que só Deus podia livrar ele, dos males, das humilhações, dos problemas, das lutas que ele passava, as perseguições, as humilhações. Só Deus é o nosso Salvador e o nosso protetor. A palavra do Senhor nos ensina que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Não há outro, não há Maria, não há Sansão, não há Pedro, não há Davi, não, só há Deus, Jesus Cristo, o mediador a quem nós oramos a Deus, pedimos, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua salvação.
Por isso ele diz aqui no versículo 4, né? No versículo 4 ele diz assim, ó: por isso estou quase desistindo, e o desespero despedaça o meu coração, né? Há momentos na nossa vida, né, que nós passamos por lutas, por problemas, por dificuldades, e às vezes até pensamos, né, em desistir da nossa fé, da nossa caminhada em Cristo. O diabo sugere, né, a gente abandonar a fé em Deus, abandonar os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, porque nesses momentos difíceis é onde o diabo se apresenta, né, para querer nos desanimar, querer que nós olhemos para trás, né? Mas um servo de Deus, a serva de Deus, tem que confiar no Senhor, tem que crer que Deus, né, a fé em Deus é quem vai nos fazer vencer, seja qual for a luta, a dificuldade. E Davi, mesmo sendo um rei, um homem, um servo de Deus, um escolhido de Deus, ele também tinha sentimentos, ele era também homem, né, limitado, né, cheio das suas limitações. Mas por isso que o título aqui diz a confiança em Deus, né? Porque quando tudo está dando certo, quando tudo vai bem, é muito fácil, né, a gente agradecer a Deus, amar a Deus, né, glorificar o nome do Senhor, agradecer. Mas quando nós passamos por lutas, por momentos difíceis, é onde Deus, né, Ele vai verdadeiramente ver a nossa fé nele, onde está o nosso coração, se está verdadeiramente em Deus, se verdadeiramente nós servimos ao Senhor porque o amamos ou porque Ele tem algo para nos dar, né? Ou porque nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, em todos os momentos da nossa vida. Por isso que a palavra ensina que, a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, que onde estiver o vosso coração, aí está o vosso tesouro, né? É nos momentos difíceis, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas da vida, é onde nós verdadeiramente demonstramos a Deus se nós o amamos de verdade ou se éramos somente fogos de palha, né? Você já viu o fogo de palha? O fogo de palha, ele pega, é aquele fogaréu, mas logo ele apaga, né? Ou se nós somos que nem o ouro, né? O ouro, quando ele entra na fornalha para ser queimado, né? Quanto mais ele queima, mais amarelinho ele fica, mais ele brilha, né? Assim é a nossa vida diante de Deus, diante dos olhos de Deus, né? Ou nós somos fogos de palha, ou nós verdadeiramente somos fogos de ouro, né? Que quanto mais somos queimados, quanto mais somos perseguidos, humilhados, caluniados, defamados, passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, quanto mais perseguições, calúnias, defamações, né? A nossa fé em Deus aumenta cada dia mais. A nossa fé na palavra de Deus, né? Como o próprio Senhor Jesus disse, que aquele que guarda a sua palavra, né, nos seus mandamentos, no seu coração, na sua mente, ele é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha, né? Mas também aquele que ouve a palavra e não põe em prática na sua vida, construiu a sua casa sobre areia, né? Vieram os ventos, as tempestades, os rios transbordaram e deu de encontro àquela casa e ela caiu, porque a vida daquela pessoa não estava alicerçada em Cristo Jesus, né? A fé dela estava alicerçada em coisas banais, né? Mas aquele que está com sua fé
a sua vida alicerçada em Jesus Cristo, em Deus, vem os rios, vem os problemas da vida, as dificuldades, dá de encontro à vida daquela pessoa, aquela casa, mas ela não cai, né? Ela não cai porque ela está alicerçada, o alicerce dela foi feito na rocha que é Jesus Cristo. Então muitas vezes a nossa fé ela é provada para ver se nossa fé está firme com Deus. Está escrito na palavra, em Hebreus, né? O escritor aos Hebreus escrevendo, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, né? E que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós servimos a Deus, ao nosso Senhor Jesus, pela fé. E o que é a fé? Nós não vemos Deus, mas cremos em Deus, sentimos a sua presença. Não vemos o vento, mas sentimos o vento. Assim é Deus na nossa vida. É a presença do Espírito Santo conosco. Nós sentimos a sua presença, sentimos a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, a sua graça sobre nós. E por isso que nós não temos, né, que temer, mas confiar no Senhor. Mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando dificuldades, batalhas, temos que confiar que Deus está no controle de tudo. E que Deus vai nos dar vitória, a mim, a você, a nossa família, a sua família, meu amigo, meu irmão. Como disse o Senhor Jesus, que a fé, né, ele falou para Tomé, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está escrito na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, Jesus, os discípulos estavam reunidos, né? Só que Tomé não estava presente, que era o discípulo do Senhor. E o Senhor se apresentou entre eles e disse: a paz seja convosco, né? E eles se admiraram. Jesus tinha ressuscitado. E depois, outra vez, o Senhor Jesus se apresentou mais uma vez diante deles. E Tomé não estava mais uma vez presente, mas o Senhor, os próprios discípulos falaram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitou, nosso Salvador. Aí Tomé disse: eu só creio se eu colocar a minha mão do lado onde ele foi furado com a lança, ou se eu ver os cravos em suas mãos, né? Onde foi furado com o prego, né, nos seus pés. Aí eu creio que ele ressuscitou. E noutra ocasião, Tomé estava presente, Jesus se apresentou diante deles, olhou para Tomé e disse: Tomé, põe aqui a tua mão, que Tomé era um dos discípulos, né? Põe aqui a tua mão, Tomé, no meu escravo. Põe aqui a tua mão onde eu fui furado com a lança. Pode porventura, Tomé, uma alma, né? Ou seja, uma alma ser de carne e osso? E Tomé ficou admirado com aquilo que Jesus mostrou para ele e disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Aleluia. Bem-aventurado Tomé, aqueles que não vê e creram, são bem-aventurados, são mais do que felizes, Tomé. Então hoje, meu querido, meu irmão, nós servimos a Deus pela fé, porque cremos através da sua palavra, nos mandamentos do Senhor Jesus, cremos na sua morte e ressurreição de Cristo, cremos que só o Senhor Jesus intercede por nós, como a palavra diz, à direita do Todo-Poderoso Deus, nosso Salvador, intercede por nós, né?
para que Deus tenha misericórdia, para que Deus nos resgate. Por isso, muitas vezes, você vê tantas pessoas praticando coisas erradas, o mal, e às vezes você se pergunta, rapaz, fulano faz isso, faz aquilo de mal e nada acontece. É Deus, às vezes, dando a ela a oportunidade dela se arrepender, abandonar a vida errada e ter uma vida com Cristo Jesus, porque essa foi a missão de Jesus quando ele esteve aqui conosco, na terra. Como homem, ele disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele falou para os seus discípulos: médico, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, E a nação, o povo está doente. E essa doença se chama pecado, a chaga maligna, que o profeta Isaías diz que começa da planta do pé ao alto da cabeça, E só o remédio, o sangue de Jesus Cristo, é quem nos limpa, quem nos purifica, quem nos liberta, o homem, o ser humano, dessa chaga maligna. Por isso que pela fé, meu querido, meu irmão, nós estamos aqui nessa madrugada, orando a Deus, lendo a palavra, falando do seu amor para mim e para você, porque cremos que a misericórdia de Deus, o amor dele quer alcançar a sua vida, a sua família, mas é necessário você crer, é necessário você colocar a sua fé em prática e passar a aceitar Jesus como Salvador da sua vida, entregar a sua vida ao Senhor, a sua família, e passar a servir a Cristo de todo o seu coração. Por isso que o Senhor falou para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas crente, Tomé. Bem-aventurado aqueles que não vê, mas creram, Nós não vemos Deus, mas cremos que Ele está agora no seu alto e sublime trono, acima dos céus, dos céus, como ensina a palavra, que o seu trono está acima dos querubins, E Ele se inclina para ver a terra. Olha que coisa maravilhosa, que Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, é o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, Então que Deus, meu querido, o Espírito Santo do Senhor te visite nessa madrugada, a sua família, salvando, libertando, livrando de todos os males em nome de Jesus. Para terminar aqui a palavra, o versículo 10, ele diz assim: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste, e porque és bom, livra-me das minhas aflições. Olha que maravilha, Servir a Cristo, Andar no caminho com o Senhor Jesus, servindo a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, amando a Deus, guardando os mandamentos do Senhor. E com certeza, meu amigo, meu irmão, Deus nos livrará de todas as aflições, Como o Senhor Jesus disse na sua santa palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, E quando o Senhor Jesus fala que Ele venceu o mundo, Ele diz também que maior o que está conosco do que o que está lá fora, no mundão, aí fora, Maior é o Espírito de Deus para nos fazer vencedor. E nós já somos mais do que vencedores, porque cremos e adoramos o Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa família, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos livre de todas as aflições, que passamos nesse tempo presente, porque somos pecadores, somos limitados, mas cremos no Deus ilimitado,
Cremos no Deus dos milagres, pela fé, como a palavra do Senhor nos ensina, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos entrar na presença do Senhor em oração. Vamos clamar a Deus nessa madrugada pelas causas impossíveis que só Ele pode solucionar na sua vida, na sua família, na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai maravilhoso, é pela fé, Pai, como o Senhor falou para Tomé: Tomé, põe aqui a tua mão no meu lado e vê onde a lança me furou, me transpassou. Tomé, põe as tuas mãos aqui nos meus cravos, onde foi furado, Tomé. Não seja incrédulo, mas crente, pois bem-aventurado serão aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Bem-aventurados somos nós, Senhor, que não estávamos presentes naquela geração onde o Senhor passou, meu Deus, todo aquele sofrimento por nós na cruz, morte de cruz, meu Deus. Ah, Senhor, onde o Senhor entregou a sua própria vida, entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo, único, para morrer por nós na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos o direito da vida eterna, da salvação eterna, meu Deus. Ah, Pai, o mundão aí fora comemora, meu Deus, Senhor, meu Pai, com ensinamentos falsos a respeito da morte e da ressurreição do Senhor. Mas nós cremos pela fé na Tua palavra, na Bíblia Sagrada, Pai, que diz que o Senhor, meu Deus, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor deu a vida do Senhor Jesus, Pai, para morrer por nós na cruz do Calvário. Senhor, morte de cruz, onde o Senhor foi crucificado, esbofeteado, humilhado, onde diziam: profetiza quem te bateu. Colocavam uma coroa de espinho na cabeça do Senhor. Meu Deus, davam chicotadas, crucificaram, ó Deus, furaram com uma lança, para que hoje, Pai, pela fé, nós aceitássemos esse sacrifício maravilhoso, glorioso, meu Deus, porque se não houvesse a morte do Senhor por nós, pecadores, hoje nós não teríamos acesso aos céus através da nova aliança, do Novo Testamento, meu Deus, do sangue do Senhor Jesus. Então nos perdoe, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequena fé. Como o Senhor disse, aquele que tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, direis a esse monte: ergue-te e põe no meio do mar, e assim sucederá. Então, meu Deus, aumenta a nossa fé. Não deixa, Pai, nós desistir, desanimar, meu Deus, da caminhada da fé, até o dia que o Senhor nos chamar, ou o dia que o Senhor Jesus voltar para buscar o teu povo, a tua igreja. Aumenta a nossa fé, Senhor. Senhor, nós te aceitamos e cremos, meu Pai, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Perdoe nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Lembra-te que somos pó, meu Deus, e ao pó tornaremos. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa família, meu Deus, dos nossos amigos, dos seus familiares. Tenha misericórdia daqueles, Pai, que andam cegos espiritualmente. Pai, aqueles que andam distante dos caminhos do Senhor, da Tua presença, Pai. Muitos pela ignorância,
outros porque rejeitam, meu Deus, outros porque abandonaram a fé no Senhor Jesus, outros porque estão caídos, prostrados. Renova a fé deles, meu Deus. Salva, Jesus, liberta, Pai, aqueles que hão de crer no Senhor, aqueles que se encontram no crime, ó Deus, aqueles que se encontram encarcerados, aqueles que se encontram no leito de um hospital, dentro de um presídio, aqueles que se encontram jogados pelas calçadas, pelas ruas, meu Deus, debaixo dos viadutos, as drogas, meu Deus, tem oprimido eles, meu Pai. O crime, os demônios têm oprimido, escravizado, meu Deus. E como disse o teu servo Davi pedindo, Senhor, livra-nos de todas as aflições. Livra essa criatura, meu Deus, que se encontra sofrendo com a síndrome do pânico, Pai, com a depressão, com a insônia. Essa criatura que se encontra, meu Deus, com raiz de amargura no seu coração, com mágoa, com ódio, com inveja, com olho gordo, meu Pai. O diabo tem jogado setas na mente dela, na mente dele, colocando o desejo da morte, do suicídio, do homicídio, o desejo, meu Pai, meu Deus, de praticar maldades. E ela, nas suas ignorâncias, muitos, meu Deus, dão lugar à voz do diabo, em vez de dar lugar à voz do Espírito Santo do Senhor, que quer salvar, libertar, restaurar, dar paz, amor, harmonia a essa criatura. Senhor, nesta madrugada nós entregamos a minha vida, meu Pai, a minha esposa, a minha mãe, minha irmã, meus irmãos, meu filho, todos os parentes, Senhor. Meu Deus, entregamos amigos aqui das redes sociais, do WhatsApp, do YouTube, Pai, do Instagram, meu Deus, do Facebook. Senhor, entregamos cada um deles, Pai. A vida de cada um, o Senhor conhece cada um deles. Eu não sei, Pai, o que eles estão enfrentando, as lutas, os problemas, as dificuldades, meu Deus. Nem os seus familiares, eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe de tudo. Está escrito na Tua palavra que o Senhor é onisciente, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Então olha para essa criatura, meu Deus, tenha misericórdia dela, tira, Pai, da mente dela, do coração, a cegueira espiritual, e que o Espírito Santo do Senhor abra o entendimento dela, dele, Pai, para te servir, te amar e te adorar, entregar a vida deles ao Senhor, meu Deus. Eu entrego cada um deles em Tuas mãos, entrega aquela empresa, os diretores, os seus familiares, cada funcionário ali, Pai, nesta madrugada eu entrego em Tuas mãos. Abençoe o trabalho de cada um das mãos deles, abençoe os clientes, prospere, envie multidões, Senhor, de clientes do bem, famílias do bem, clientes abençoados, ó Pai. Prospere, meu Deus. Oramos pelo Brasil, pela nação, como diz a palavra do Senhor, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia Sagrado, o Deus do universo, da humanidade, o Deus que enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, para morrer na cruz do Calvário por nós pecadores. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor, da nação. Pai, oro pela Tua igreja, pelo Teu povo, por todos aqueles que fazem a Tua obra com amor, com determinação, com fé, como diz a Tua palavra, Pai. Que o Senhor os abençoe, guarde e livre de todo mal. Use cada um deles, Pai, para fazer a obra do Senhor, ganhar almas para Teu reino, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Faça a Tua vontade na minha vida, na nossa família, na vida dos amigos e familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor,
assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por nós pecadores, nos lave, nos purifique, nos limpe de toda maldade, de toda imundícia, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor lave a nossa mente, o nosso coração, lave a mente dos nossos familiares e amigos, dos seus familiares. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar de toda a escravidão das trevas, em nome de Jesus Cristo. Que Deus, o Espírito Santo, meu amigo, meu irmão, ilumine a sua mente, o seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te dê uma madrugada abençoada, um final de semana abençoado, de salvação, prosperidade, libertação, né? Porque o grande sentido e significado da Páscoa é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. É quando Deus, Ele tirou na antiga aliança, no Velho Testamento, Ele libertou o seu povo do Egito, da escravidão, né? E levou o seu povo à liberdade, a cultuar a Deus, né? A adorar a Deus. Na nova aliança, no Novo Testamento, quando Jesus veio, Ele nos libertou da escravidão das trevas, da condenação do inferno de fogo e enxofre, né? Porque através do sacrifício de Jesus, na nova aliança, hoje nós temos o direito da salvação eterna. Direito concedido por Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Não é porque somos bonzinhos, porque bom não há ninguém, meu irmão. A palavra de Deus ensina que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. Não viu nenhum. Por isso que Jesus veio. Por isso que Ele morreu por nós. Por isso que Ele foi chicoteado, esbofeteado. Quando Ele teve sede, deram vinagre a Ele para beber na cruz. Por mim e por você, pecador. Então não se iluda, meu irmão. Não ponha sua fé em deuses mortos. Largue enquanto é tempo o engano, os deuses mortos desse mundo aqui. Porque se você não reconhecer nem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você, simplesmente você está rejeitando a sua salvação eterna. Então que Deus te abençoe e te guarde, que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, amém? Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria, você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus familiares e amigos, vai dar um like, né, no vídeo, vai escrever lá na descrição dos vídeos o nome dos seus familiares, dos seus amigos, pois estamos orando pela sua salvação e pela sua libertação, né? Que é o mais importante na vida do ser humano, é a sua salvação e libertação. As demais coisas, todas elas serão acrescentadas, está escrito na palavra de Deus. Então fique com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome de Jesus.